Bom dia a todos. Estou extremamente feliz aqui de contar com a participação do professor Francisco Mata Machado, para falar um pouquinho, né, continuando aqui, até a gente teve um hiato aí em julho, que nós não tivemos a nossa a reunião tradicionalmente, a gente teve esse hiato, era para essa reunião acontecer em julho, mas acabou que por indisponibilidade de agenda minha, até a gente marcou para fazer aqui agora em agosto, voltando aí as atividades do grupo dentro da ideia da ABRADT, do Minas é Integração, né? Lembrando que o congresso da ABRADT ele vai acontecer em novembro, as inscrições para os associados estão abertas, com um desconto excepcional, diferenciado, que vocês têm que aproveitar, porque depois os preços aumentam. Ah, mas depois, Maís, eu quero desconto. Não vai ter. Então, não precisa chorar, aproveita a oportunidade agora para já fazer a sua inscrição. E depois ele vai ser aberto para o público em geral aí no final da semana, né, começo da semana que vem. O nosso grupo de pesquisa, a gente está tratando, a gente tem o tema, né, de temas atuais de direito e processo tributário, e nesse ano nós entramos dentro do Minas à Integração para falar sobre a reforma tributária e o federalismo. E o tema de hoje, com a ilustre presença do professor Francisco, é para a gente discutir os incentivos regionais pós-reforma tributária e os impactos na atual estrutura federativa. Eu estou procurando aqui, Francisco, o seu currículo enorme. Eu já vou passar agora aqui para eu fazer a sua apresentação. O Francisco é professor da Faculdade de Direito da UFG, onde atua como docente permanente do programa de mestrado e doutorado em Direito e Políticas Públicas, é coordenador do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário e do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais. Por que eu chamei o Francisco? Porque o Francisco está em Goiás, então nós estamos aí no Centro-Oeste. Nós tivemos o evento da ABRADT do Centro-Oeste em julho, e o grupo de pesquisa entra, né? O Francisco até participou, foi um evento presencial que foi muito bem organizado pelo professor Marcelo Jabor, e pelos diretores da ABRADT, eu tive essa alegria do professor Francisco aceitar de novo, da gente conversar aqui um pouco sobre os incentivos, agora garantindo aí a adesão aí dos associados da ABRADT. Eu agradeço muito, professor Francisco, pela sua disponibilidade, pela sua abertura, e eu vou estar aqui para debater, né, para a gente trocar ideia durante a sua exposição ou depois, a gente, enfim, é super aberto, né? Às vezes eu vou te intervir, vou perguntar, vamos conversando, é bem dinâmico, é uma ideia da gente realmente contribuir, porque a gente não sabe, né, Francisco? A gente está fazendo aqui exercício de futurologia. Vamos tentar ver como serão os incentivos pós-reforma, o que é que vai vir, é, e o que já dá para a gente tentar prever. Então, Francisco, obrigada. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, mas em primeiro lugar, te agradecer a BRDT, agradecer o IDP. Realmente, é, não é apenas hipérbole ou retórica quando eu digo que aceito um convite desses apenas porque eu sou muito petulante e devo ter muita autoestima, porque é, já há muito tempo eu reconheço, claro, tanto a BRDT como o IDP como aqueles pequenos faróis, aquelas referências, aqueles pontos em que nós nos miramos aqui no Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, aqui no Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais, e queremos chegar, né? A liderança intelectual da ABRADT nos estudos fiscais, no direito tributário, desde a sua perspectiva mais rigorosa do ponto de vista técnico-dogmático, até suas potencialidades mais ambiciosas do ponto de vista zetético, é um fato, é um dado, é mais do que simplesmente uma matéria para interpretação na realidade fiscal brasileira.
E o protagonismo que as pesquisadoras e os pesquisadores do IDP, eu tive a possibilidade de ir aí por 2 vezes, no ano passado, estabelecer algumas parcerias com docentes e, pessoas que trabalham com direito tributário no IDP. O protagonismo que essa instituição tem, assumido muito rapidamente nos últimos anos é impressionante, é vertiginoso. Eu só posso colocar como aquilo que o Habermas chamaria de horizonte regulativo. Aqui na UFG a gente mira no que o IDP tem feito e por mais que não acerte, a gente vai chegar muito longe. É de fato um parâmetro regulativo muito importante para nós. Então, poder trabalhar, poder apresentar algumas ideias para um público e para duas instituições tão qualificadas, tão referenciais no debate fiscal brasileiro, Maísa, é um privilégio, eu realmente fico muito agradecido por isso, e sobretudo com a sua liderança, né? A gente se conheceu há pouco tempo e eu fiquei realmente muito encantado, muito impressionado com o seu trabalho. Eu acho que tem todo um manancial de parcerias muito alvissareiras que a UFG, o IDP, a BRDT podem estabelecer no porvir. A gente tem muito a aprender uns com os outros, a descobrir a solucionar problemas científicos no nosso direito tributário e podem sempre contar com a Universidade Federal de Goiás, com o Observatório e com o GESP nesse processo. Eu preparei uma pequena apresentação, vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver, share. Enquanto você procura, Francisco, a UFG Acho também tem que esse protagonismo, né? Na questão do observatório, que você tem feito aquela ferramenta que auxilia, eu até passei para as minhas orientandas que estão aqui presentes, a Lili e a Aline, para identificação de dados concretos, né? Que a gente, na pesquisa, fica, às vezes, perdido de onde buscar esses dados, né? Então, só para evidenciar aí que os elogios têm que ser recíprocos obrigado. esse desenvolvimento, eu imagino o esforço, suor e lágrima que deve ter acontecido aí É, na construção desse portal. obrigado, mas eu já antecipo, a gente vai continuar atualizando aquilo, e agora a gente deve lançar um novo portal em que nós vamos comparar políticas de precificação de emissões de gases de efeito estufa, tanto os ETS, né, os Emission Trading Schemes, quanto, obviamente, os Carbon Taxes, e as avaliações que existem pela OCDE, pelo Banco Mundial e pelo FMI, quanto ao impacto dessas diferentes políticas em diferentes contextos, de modo a tentar arbitrar essa polêmica sobre o que é melhor ou quando é melhor para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, se os créditos de carbono, o ETS ou os carbon taxes. Vai ser um novo painel que a gente vai lançar. Convido vocês a criticarem, problematizarem metodologicamente, enfim. Acho que esse é o próximo disco que a banda daqui vai gravar. Vamos ver o que que gente, eu acho que para nós, começarmos essa conversa, vale a pena, talvez, pensar que o constitucionalismo brasileiro, quando se trata de um arranjo federalista, é um pouco mais ambivalente, é um pouco mais tenso e tangencia a própria antinomia normativa do que, em geral, as nossas reconstruções teórico-jurídicas ou as nossas proposições jurídico-doutrinárias no âmbito do direito constitucional costumam reconhecer. Eu acho que todas e todos conhecem a sólida, consistente, interessantíssima tradição jurídico-teórica que remete, em Minas Gerais, ao professor Raul Machado Horta, que remete ao professor Baracho, que caracterizam o nosso federalismo de saída como uma solução constitucional capaz de produzir pelo menos dois grandes outcomes, dois grandes resultados a partir de uma engenharia ou de um desenho jurídico constitucional. O primeiro deles, o fortalecimento, mais do que isso, o estabelecimento de garantia, no forte sentido técnico-constitucional da ideia de garantia, em favor do regime democrático. Portanto, usualmente o nosso constitucionalismo tende a associar o tipo de descentralização, como diria o Kelsen, em sentido tanto estático como dinâmico, próprio ao federalismo, como um reforço ao regime democrático, porque vai se entender que, na medida em que há um processo político, em que há poder judiciário, em que há, portanto, uma repartição
regional ou local do poder, é mais difícil um processo de subversão contra a ordem democrática, é mais difícil um processo de centralização ou de controle a partir de uma unidade política centralizada. E um segundo outcome, ou muitas vezes mais do que outcome, uma premissa na discussão federalista constitucional brasileira, é de que esse é um arranjo cooperativo. Para dizer que é um arranjo cooperativo, há uma premissa ou uma base socioeconômica a entender que este é um país marcado por pronunciadas desigualdades regionais. Portanto, se o desenvolvimento humano, se o tamanho do PIB, se o acesso à infraestrutura não é igual nos estados do norte ou nos estados do sudeste, no centro-oeste ou no sul, entende-se que há uma solução constitucional para isso, acoplada à ideia de cooperação entre os entes da federação para juntos construírem, portanto, uma união que se revele desenvolvida, sustentável, garantidora da dignidade da pessoa humana, e que cumpra um objetivo inscrito constitucionalmente, como todas e todos nós sabemos, que é o da redução das desigualdades regionais. O problema é que adotar essas ideias como premissas reificadas, ou seja, como se fossem uma coisa constitucional, ou naturalizar essas ideias, né? Entender que isto no constitucionalismo é tão verdade quanto F é igual a ma na física newtoniana, muitas vezes pode nos levar a uma certa incompreensão dos problemas que acontecem quando em sede de legislação infraconstitucional, quando em sede de elaboração de políticas públicas, quando nas discussões legislativas ocorrentes em espaços como o parlamento ou no âmbito da própria jurisdição constitucional, essas noções se frustram. O que eu quero dizer é que muitas vezes as práticas não cooperativas ou os resultados não promotores de maior democratização em nosso federalismo não podem ser simplesmente atribuídos a uma ineficácia social de normas que, do ponto de vista da estrita validade, não o autorizariam. Eu quero dizer que talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas do que isso e que há ambivalências no próprio desenho originário da Constituição. Portanto, eu começo com essa pequena, tabelinha, só para a gente analiticamente, tentar, pavimentar o terreno teórico em que nós vamos falar de tributação, em que eu vou falar de tributação logo mais, que tenta, caracterizar essas ambivalências. Então, por um lado, é verdade que a Constituição da República aponta para um federalismo cooperativo. Se a gente pensar em todo o sistema que nós aprendemos lá na graduação de distribuição de renda e de competência no federalismo brasileiro, né? Todo mundo, quando estava lá no terceiro, quarto período e foi estudar direito financeiro, viu, olha, o produto da arrecadação desse tributo aqui é distribuído de tal forma e esses estados recebem assim. O processo legislativo, no que diz respeito, por exemplo, ao ICMS, exige que o Senado entre na história para fazer não sei o quê. Isso a gente sempre aprendeu e atribuiu boa parte dessas características do nosso sistema de direito financeiro e de direito tributário à necessidade de cooperação entre os entes da federação. Mas também ali pelo quarto ou quinto período, muitas pessoas foram fazer estágio nas procuradorias da Fazenda, nas controladorias do Estado, nos escritórios de direito tributário e encontraram uma outra realidade, né. Eu me lembro, quando eu milênios atrás, na graduação em direito lá, na vetusta casa de Afonso Pena, Faculdade de Direito da UFMG, eu fui fazer um estágio e eu descobri que a tal da seletividade em função da essencialidade associada a incentivos e mecanismos de promoção de desenvolvimento regional, faziam com que, em determinado momento no meu estado, a cachaça fosse menos tributada pelo ICMS do que o leite. Eu dizia, bom, então na prática isso aqui é um pouco diferente do que parece. Depois a gente via, né, que uma série de benefícios e incentivos fiscais simplesmente aconteciam ao arrepio do CONFAS, ao arrepio de qualquer validação do ponto de vista da função jurisdicional da República, e aí depois que aquilo acumulava, passavam lá uns 10 anos, o CONFAS validava tudo para trás e a coisa ia acontecendo. A gente via, bom, na prática talvez isso não seja exatamente como se esperava. E aí é ineficácia de norma constitucional, né? Todo mundo sabe
que desde o do professor Marcelo Neves, que fala da constitucionalização simbólica como um caso especialmente patológico de Constituição ineficaz no Brasil, até o Klaus Tipke, né, naquele livrinho sobre a moralidade tributária, que todo mundo também lê na graduação, em determinado momento ele se refere ao Brasil e fala: mas o Brasil é um país cuja Constituição é especialmente pouco aplicada na prática. Quer dizer, isso é um problema de ineficácia constitucional. Mas eu acho que não é só isso. Acho que vocês conhecem uma teoria que foi desenvolvida pela escola da Virgínia, né, os Bucanianos, aqueles que criaram a teoria do Balanced Budget, que no Brasil foi virar Lei de Responsabilidade Fiscal, depois foi virar Emenda Constitucional 95, depois foi virar Lei Complementar 200, que no mundo inteiro informa a fiscalidade, principalmente a partir dos anos 90 do século XX. Essa escola do Buchanan, na pena de um autor específico chamado Weingast, vai desenvolver um entendimento sobre não apenas o que eles entendem que deve ser, mas aquilo que eles entendem que é frequentemente o caso do federalismo. Eles se referem aos Estados Unidos da América, mas quer me parecer que isso também se aplica à realidade brasileira. A premissa desses autores, então, Weingast, McKinnon, que a gente pode chamar aqui de, enfim, neoliberais, é porque neoliberalismo é uma coisa muito ampla, né? Vai passar pelos austríacos, vai passar por Chicago, vai passar por várias escolas, mas especialmente esse chamado neoliberalismo da escola da Virgínia. A premissa deles, inclusive no texto em que eles falam desse tipo de federalismo, a primeira frase, o tópico frasal é esse: é de que o papel do Estado é intervir o mínimo possível nas relações entre agentes privados do mercado, mas a um só tempo garantir ao máximo possível, com a maior força interventora que conseguir, os direitos de propriedade. A gente sabe que tem uma discussão entre os assim chamados neoliberais, por exemplo, o Rothbard jamais o aceitaria e diria: não, o Estado não tem nem que garantir a propriedade, ele tem que ser realmente mínimo. A escola da Virgínia, Buchanan, vai dizer: não, o Estado tem que ser muito forte para garantir o ambiente de negócios, a segurança jurídica e, em uma palavra, o direito de propriedade. E muito fraco para não enriquecer uma burocracia que é caracterizada como grant seeker, que vai tentar drenar recursos de tributos para se para obter vantagens pessoais de maneira ineficiente. Então, esse Estado precisa ser controlado de modo que, antes de tudo, ele apenas gaste aquilo que arrecada e, em segundo lugar, arrecade o mínimo possível, porque entende-se que o tributo é, por definição, uma intervenção restritiva do Estado sobre o direito fundamental à propriedade privada. Então, não é uma escola que vai subscrever, obviamente, ao liberalismo igualitário lá do Nagel ou do Liam Murphy, que vai dizer que não existe renda pré-tributária. Não, para esses caras existe uma propriedade anterior à tributação. O Estado tem que ter muito cuidado, portanto, quando vai tributar e, sobretudo, tem que ter muito cuidado quando vai gastar dinheiro, né? E aí a teoria do orçamento equilibrado, do balanço do budget. Eles acharam uma solução interessante para essa materialização ou para essa procedimentalização do chamado orçamento equilibrado e viram isso no federalismo. Eles disseram: olha, se eu descentralizar o direito financeiro para entes da federação que não podem fazer política monetária. Depois eu convido a todas e todos a lerem um texto do Gianotti que se chama 18 anos de política fiscal no Brasil, em que conta como que se deu esse processo no nosso país. A gente sabe que banco estadual fazia política monetária, né? O Benji, lá em Minas Gerais, eles literalmente, como todo banco, emitiam moeda e iam gerando um déficit que se tornou absurdo, até que um dia a União falou: olha, acabou, vamos privatizar esses bancos, eu assumo a dívida desse pessoal, mas a partir de agora, Estado não faz mais política monetária. Política monetária é um problema para o Banco Central, que depois se tornou autônomo, inclusive, né? Então, esses estados, esses entes da federação, não fazem política monetária. Esses entes da federação não podem fazer autonomamente política creditícia. Então, o Estado de Goiás, o Estado de Minas Gerais, não vai ao Fundo Monetário Internacional pedir dinheiro. Não vai, senão com uma série de determinações e de restrições, sair emitindo título da dívida pública. Você não entra no Tesouro Direto de Minas Gerais para poder comprar um título. As coisas não funcionam assim. Tem sérias restrições à possibilidade de fazer política creditícia. De tal sorte que, ao menos a princípio, esses estados
exercem suas atribuições normativas, no caso, por exemplo, do Estado, então, a competência residual, a competência da segurança pública, a competência prioritária para o ensino médio, etc., etc., eles exercem as suas atribuições, a princípio, com os recursos que arrecadam. E isso tem um nome na economia política. Isso se chama austeridade, né? Então veja que é um desenho constitucional para a austeridade. Mas essas transferências também podem ser controladas com mão de ferro pelo poder central. Então, o nome desse arranjo, por essa escola buchaniana, essa escola da Virgínia, é Market Preserving Federalism. O federalismo não é um arranjo de cooperação entre os entes federados, mas é um arranjo de garantia do livre mercado, movido, portanto, pela competição entre os estados. Claro que eles sempre citam New Jersey, Delaware, falam: olha, quem vai morar em Delaware sabe que a escola pública vai ser pior. Quem vai morar em Delaware provavelmente vai ter que contratar segurança privada. Por outro lado, não vai pagar sales tax como se morasse na Califórnia ou em Nova York. E eles dizem: cabe ao contribuinte tomar a decisão sobre onde vai morar e onde vai alocar os seus recursos com estados que estão competindo, oferecendo cada vez menos tributo e cada vez mais serviço. Eles dizem: isso garante o livre mercado e, ao mesmo tempo, uma noção que também surge na escola da Virgínia, eu acho que um belo dia, alguém no antigo Ministério da Administração e Reforma do Estado, lá nos anos 98 e 99 no Brasil, voltou da Virgínia, e aí caiu na mala um monte de papel, ele se confundiu e transformou aquilo tudo em emenda constitucional e lei no Brasil. Porque, assim, né, tudo que os caras escreveram, a gente transformou. Então, por exemplo, o princípio da eficiência, que está lá no caput do artigo 19, nada mais é do que uma leitura buchaniana de como o Estado deve funcionar, né? Tout court, assim, né? Sem grandes nuances. A questão é que, se a gente olha para o desenho federativo brasileiro, tem algo de cooperativo, isso a gente já aprendeu com o professor Raul Machado Horta, com o professor Baracho, mas ele também tem algo de market preserving federalism. Ele é feito para competição. Ele é feito para impor. Eu me lembro lá também, no começo dos anos 2000, o professor Marciano, o professor Werther, a professora Isabel, o professor Sacha, sempre diziam: olha, há muitas competências entregues para os entes da federação e poucas receitas. Isso não é necessariamente um paradoxo, isso é um desenho constitucional para dizer: estes entes da federação vão operar segundo a lógica da austeridade nas finanças públicas. Uma lógica que tenha o seu pertencimento ideológico, né? Então, o nosso federalismo também é isso, ele não é só cooperação. E aí, claro, como intérprete de um sistema constitucional mais amplo, a gente tem que perguntar: espera aí, mas a cooperação se amolda ao sistema constitucional, aos princípios, aos postulados, às regras, de maneira mais perfeita do que o Market Preserving Federalism? Eu estou disposto a responder que sim, e que, portanto, num limite antinômico, a gente tem que optar pela cooperação. O que não dá é para negar a ambivalência, porque senão a gente acaba não entendendo o fenômeno normativo em toda a sua complexidade. Da mesma forma, a gente aprendeu que federalismo era reforço democrático e constitucional. Está escrito nos manuais de constitucional, inclusive em alguns de direito tributário. Isso, historicamente, nem sempre é verdade. Pode ser, por exemplo, no caso do varguismo, que foi necessário, inclusive, intervir sobre os estados. Pode ser em algum momento na ditadura militar brasileira, quando a gente sabe que houve os senadores biônicos, quando a gente sabe que não houve eleições para governadores de estados, mas isso nem sempre é verdade. Também há uma ambivalência nesse sentido no nosso país. Se a gente pegar, por exemplo, uma reconstrução que foi publicada recentemente pelo Perlato, agora em 2022, vai ficar claro que o nosso federalismo, por um lado, é uma resistência anti-imperial, mas, por outro, é também um arranjo de petrificação de oligarquias. O federalismo também cumpre esse papel, que não é nada democrático. O nosso desenho constitucional, as relações que acontecem dentro dos estados, a entrega de muito poder para os entes federativos, isso serve inclusive para os municípios. Às vezes você tem municípios muito pequenos, mas que têm atribuições, aparato burocrático, receitas, transferências muito significativas, que podem, na verdade, servir como um elemento de transmissão e de manutenção de forças oligárquicas. A gente conhece toda a problemática, por exemplo, sobre a militarização das polícias estaduais, né? Não é o nosso debate aqui, a gente não trabalha com segurança pública, mas como cidadãos e cidadãos, a gente sabe que tem uma polêmica acesa quanto a isso. Muitas pessoas no campo da segurança pública falam: olha, o que acontece é que no Brasil contemporâneo,
cada governadora ou governador tem um exército para si. E esse exército, se for identificado na sua agenda histórica, tem relação com formas pré-estatais que existiam no Brasil Império, que estavam associadas a oligarquias locais, a um fenômeno que é uma variante muito específica e diferente de caudilismo que acontece na América lusófona, portanto aqui no Brasil chamada de coronelismo, e isso estaria a se projetar no federalismo contemporaneamente. Então, se por um lado há reforço democrático e constitucional, por outro, também há petrificações oligárquicas que precisam ser pensadas. Adicionalmente, a gente sabe que no campo das teorias da gestão pública, a ideia de descentralização é muito frequentemente associada a maior eficiência, a maior qualidade na prestação do serviço. E a gente aqui que trabalha com administração tributária, que também é gestão pública, sabe que isso é verdade às vezes, e às vezes definitivamente não é, né? Para um fisco de uma cidade pequena cobrar ISS, QN, a qualidade, a eficiência gerencial talvez não seja a mesma daquela que haveria se, por exemplo, esse tributo fosse uma competência compartilhada entre o Estado e o município e o auditor fiscal do Estado fosse lá, cobrasse e ele se chamasse IBS. Claro que é só um exemplo hipotético, mas enfim, nem sempre, Muitos portanto, nem têm, né, Francisco? Muitos não tem municípios nem fisco, não tem conseguem ter fisco. fisco por É. causa o custo acaba ficando maior do que ele consegue arrecadar com o ISS, então O audit cost é maior do que a receita, exatamente. Não tem fisco e não tem um aparato burocrático de representação judicial, não tem advocacia pública. Eu tenho um amigo promotor aqui no interior de Goiás, foi aluno do nosso programa, e ele ajuizou uma ACP por causa dessas contratações sem licitação de escritórios e tal. Ele ajuizou uma ACP e falou: não, agora vocês têm que fazer concurso para procurador do município. E ele falou: Frank, doce ilusão de jovem promotor. Fizeram concurso e foram pagar o que eles podem pagar, R$ 6.000 para o procurador. ninguém Procurador por quis seis mil fazer. reais. Ou quem quis, assim, não tinha nem passado na OAB. A gente sabe como funciona o campo jurídico, nós somos nesse campo, né? Você vai lá para o Exato. interior de longínquo para ganhar R$ 6.000 como procurador. Não, é uma banca de advocacia. Né? Então, assim, nem E sempre a eu tô adorando, descentralização. Francisco, por causa dessa questão, o termo cooperação, ele foi utilizado com muita frequência na reforma, né? E Sim, sim. especialmente para montar o comitê gestor, o termo cooperação, ele foi reiteradamente utilizado na É. cooperação entre municípios e estados, etc. Então, enfim, só contribuindo, porque eu vejo que essa continuidade do termo cooperação ele continua, só que Sim, na sim. prática a gente já está vendo que o comitê gestor já foi instituído sem ninguém do município. Não, a É, gente não sabe qual é a federação que representa o município. Não tem cooperação assim. é, Não é que tem uma disputa exato. dentro da federação, a gente não sabe qual é. Assim, então, e vai Eu não tenho judicializar, e por nem. aí vai. Exato. É. Mas Além de perdão, alguns era mais para problemas, né? discutir. Por exemplo, no PLP 108, uma questão que definitivamente não está resolvida, que é o problema do free rider. Então, o Estado lança o tributo. O município fica com a sua receita. Aí você diz, não, mas então a gente deixa as multas para quem lançar, porque é um incentivo. Será que é incentivo bastante? Então, assim, tem vários problemas aí que podem levar, mais do que a formas competitivas, a formas de free rider, né? Simplesmente de caroneiro, de proveitos indevidos. Esses são problemas sobre os quais a gente vai ter que pensar. Um outro problema diz respeito à ideia de que há benefícios recíprocos com políticas coordenadas. E aí eu já antecipei, nem sempre. Quem aqui leu o Manco Walson, quem aqui trabalhou com os caras da Rational Choice, sabe que sempre há dilemas de ação coletiva. Se eu tenho mais de 5.000 municípios e eles precisam coordenadamente gerir um sistema, por exemplo, tributário, mas isso serve também para o sistema de saúde, isso serve também para o sistema educacional, pode ser que alguns sejam caroneiros. Eu estou aqui na Universidade Federal de Goiás, na Praça Universitária. Se eu descer 200 metros em direção a uma pracinha que tem aqui embaixo, tem um hospital público gigante,
especializado em tratamento oncológico, e ao lado tem uma casa enorme lá, que é assim, Casa dos Moradores da Cidade Tal, em Goiânia. Então, o que que o município faz? Põe essas pessoas num ônibus, elas vêm para cá, ficam nessa casa e recebem o atendimento de saúde. Eu não estou dizendo que isso está errado, eu não estou dizendo que isso é inconstitucional, nem estou dizendo que isso é necessariamente um problema. Mas isso indica que existem problemas de ação coletiva. Se isso acontece na saúde, se isso acontece na educação, tenham certeza de que, principalmente doravante com a emenda constitucional 132, isso acontecerá com a administração fazendária. Portanto, nem sempre há políticas melhor coordenadas quando se trata de federalismo. Há sempre o risco, dos dilemas de ação coletivas, do caroneiro, daquele que se aproveita do aparato burocrático, da iniciativa, da política pública, da estrutura, de um outro ente da federação. E veja, essa não é uma questão moral. Ah, aquele município é espertalhão, aquele prefeito é malvado. Não. Dilema de ação coletiva é algo muito objetivo, é algo estrutural. O desenho constitucional, às vezes, o permite e a gente precisa ficar atento para isso. Bom, a partir dessas premissas, a gente pode começar a falar, então, sobre a questão tributária. E o que que acontece, como nós bem sabemos, na tributação sobre o consumo, no nosso país? Fundamentalmente, nós vivemos, pelo menos, desde o antigo ICM, lá nos anos 60, muito claramente, no pós, 88, um quadro das chamadas harmful tax competitions, né, aquele termo que a OCDE criou para falar entre países internamente, dentro do nosso próprio país. Então, houve muitas e há muitas competições tributárias nocivas no nosso país, com as chamadas corridas ao fundo do poço. Distrito Federal dá um benefício, Goiás dobra a aposta, São Paulo aumenta um pouco mais, e no fim das contas há uma erosão das bases de arrecadação das pessoas políticas. Vejam como isso pode ser problemático. Se nós temos características de market preserving federalism, e, portanto, estados e municípios vivem fundamentalmente daquilo que arrecadam ou de transferências que já estão pré-determinadas, se eles começam a competir, reduzindo a massa global daquilo que arrecadam, o efeito prático disso é que esses estados estão se amesquinhando, esse poder público está se tornando menor. Isso significa que é menos polícia, é menos judiciário, é menos professora na escola, é menos coleta de lixo, etc, etc. Então, muitas vezes, a autonomia tributária, quando feita competição fiscal, significa uma precarização de serviços públicos, dada a indisponibilidade de recursos para prestá-los. E a gente viu inúmeros exemplos, poderíamos discutir a Mercedes em Juiz de Fora, poderia discutir a Ford em Camaçari. Só do setor automotivo, eu acho que a gente passaria a tarde aqui pensando em case, né? E talvez nem seja o mais problemático, para falar a verdade. Bom, sabemos igualmente que a autonomia fiscal, muito frequentemente, está associada no nosso país, e isso vale também para a União, e eu diria sobretudo para a União, a um tipo de política pública que se torna refratária por desenho, normativo, a qualquer forma de avaliação, monitoramento, transparência ou acompanhamento. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi uma vez num evento lá em Brasília, e eu passei a repeti-lo. Eu queria ter pensado esse exemplo da minha cabeça, mas não fui eu que inventei esse exemplo, foi a professora Rosa, lá da Federal do Rio Grande do Sul, uma economista. Ela diz o seguinte, ela fala: "Eu sou professora da Universidade Federal. Se eu fizer uma viagem", pensar aí, Frank, professor da Federal, vou fazer uma viagem para participar de uma banca, lá no IDP. E aí a União vai custear a minha viagem. Eu entro num sistema que chama Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, explico o que eu vou fazer, entrego a carta convite. Aí eu viajo. Quando eu voltar, eu entrego o certificado, eu entrego o comprovante das passagens, eu faço um relatório do que eu fiz lá e tudo mais. E aquilo segue, vai para a CGU. Se tiver algum problema um pouco mais sério, aquilo pode parar no MPF. Eventualmente, se tiver algum indício de ilícito penal, a Polícia Federal vai investigar. Tem todo um sistema de controle. Então, se eu, servidor público, estou utilizando o recurso público, o monitoramento, a avaliação e principalmente o controle é muito delicado. Digamos que um particular vai prestar serviço para o poder público.
Então, Lei 14.133, como todos nós sabemos. Bom, tem o edital, tem o fiscal do contrato, tem o acompanhamento, tem várias fases até esse recurso chegar na conta do particular. E depois nós sabemos, tem também todo um sistema de controle, né? A CGES e a CGU, os TCEs e o TCU, os ministérios públicos, as polícias judiciárias, o próprio legislativo. Portanto, esse particular que venceu uma licitação e vai prestar um concurso, vai prestar um serviço para o poder público, recebendo uma prestação pecuniária como contrapartida, vai ser muito controlado. Tá, mas e se eu ganhei um benefício fiscal? Então, eu agora vou ter um incentivo, sei lá, de ICMS para construir uma fábrica em tal lugar. Alguém vai me perguntar quantos empregos eu terei? Alguém vai me perguntar se eu reduzi a poluição naquele lugar? Alguém vai me perguntar se aumentou o IDH naquele lugar? Alguém vai condicionar esse incentivo ou esse benefício a essas variáveis? A resposta pode até ser sim, mas não é sim na mesma medida que os demais gastos públicos. E essa resposta, às vezes, é até mesmo um não. Então, tem um descompasso aí, né? A exoneração fiscal, o benefício, o incentivo, o diferimento, ela muitas vezes não obedece ao regime jurídico de direito público na modalidade de direito financeiro similar ao dos demais gastos públicos. Nós sabemos que entre nós tributaristas é até polêmico o conceito de gasto tributário. Nós sabemos que não deveria ser, porque desde o Apaliba, talvez até do Becker, se a gente quiser voltar mais atrás, a gente sabe que tributo tem uma hipótese de incidência tributária. Realizada essa hipótese, com todos os seus elementos, né, o aspecto material, o aspecto quantitativo, blá, 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 e se ela for válida, esse recurso, já, do ponto de vista da normatividade, já está imputado que esse recurso é do Estado. E, portanto, quando o Estado diz não, mas não precisa sê-lo, ele está literalmente fazendo um gasto, ele está abdicando de uma receita e não precisa ser o gênio da contabilidade para entender que aquilo tem natureza de gasto. Mas nós sabemos que isso é controverso mesmo entre nós. Então, os mecanismos de avaliação, de monitoramento, de controle, de acompanhamento não são os mesmos. Esse é um outro problema. Mas tem um problema que eu acho que é o mais grave, é o mais interessante. Ele foi objeto da minha dissertação de mestrado milênios atrás, no Departamento de Ciência Política aí da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi objeto de uma pesquisa que, quando eu era menino, eu ganhei aquele prêmio da Baradetê, né? Eu não sei se ainda tem no Congresso, a melhor tese apresentada no Congresso. Eu fiquei tão feliz, eu tinha Tem vinte e sim, quatro anos de idade. Francisco. Tem, né? Inscrevam, Tem. pessoal, mandem suas teses. É isso. E a prova de que esse prêmio é seríssimo. Eu tinha 23 anos de idade, ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu existia. Tinha um povo famoso lá, mandaram e eu ganhei, porque o negócio é muito sério. Esse prêmio é muito bacana, assim. Na minha vida pessoal mudou tudo. Assim, eu acreditei que eu podia ser tributarista. Eu falei, pô, se tiver o prêmio é porque o que eu estou falando deve ter algum. E foi justamente sobre isso que eu vou dizer agora, que é um descompasso entre o chamado ciclo político eleitoral e o chamado ciclo de investimentos. Eu imagino que alguns de vocês têm familiaridade com um autor chamado Nordhaus, que apresenta um conceito chamado ciclo político de negócios. E ele vai dizer o seguinte: olha, quando chega o ano eleitoral, o poder público, obviamente, tende a abrir o cofre. E aí, portanto, o setor privado fica atento a isso para poder orientar seus investimentos, suas ações e tudo mais. Quando chega o primeiro ano de uma gestão, o cofre tende a ser fechado, né? Porque ali você não está precisando botar votos e por aí vai. Essa teoria do ciclo político de negócios depois foi revista para o caso da América Latina nos anos 90, por um autor chamado Kaplan, que estudou Brasil, Chile, ele ganhou um prêmio com esse livro, muito legal, Bolívia e tudo mais, que ele deu o nome de ciclo político de austeridade. E ele diz o seguinte: na América Latina, por causa da hiperinflação dos anos 90, as vezes políticas de corte de gastos públicos são eleitoralmente proveitosas para quem as implementa, desde que estejam correlacionadas claramente com uma redução da inflação. Foi o caso, por exemplo, da eleição brasileira de 94. O governo cortou gastos, mas reduziu a inflação e foi premiado, voltou a ser premiado, inclusive em 98, com uma reeleição. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Chile, etc. Então, é uma peculiaridade latino-americana em que, em alguns casos, o corte de gastos pode ser eleitoralmente premiado. Porque o que, em todo caso, fica claro é que a maneira como o setor privado atua,
sempre tem alguma relação com o ciclo eleitoral. Isso vai se tornando um pouco mais complexo quando a gente percebe que ciclos sociais ou ciclos político-econômicos em sociedade não são síncronos, eles não acontecem segundo o mesmo passo. Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que eu estudei por alguns anos aqui na Universidade Federal de Goiás. Eu brinco que foram as minhas férias como tributarista, mergulhei só em ciência política mesmo, e montei aqui um núcleo de pesquisa sobre ativismo e lutas sociais. Aí eu estive lá na Espanha, naqueles protestos da Puerta del Sol, eu estava em Nova York no protesto de Occupy New York, eu estava na Grécia, quando aconteceu aquele plebiscito, etc. E junho de 2013, obviamente, aqui no Brasil. E ali eu aprendi com um autor chamado Sidney Terrell que, por exemplo, um ciclo de contenciosidade, um ciclo de protesto político, não costuma durar muito tempo, né? Então, por exemplo, junho de 2013, Comuna de Paris, Primavera dos Povos, pode pensar qualquer ciclo de protesto diretas já. Isso geralmente dura 6 meses, 7 meses, porque é óbvio as pessoas não vão ficar mobilizadas na rua, brigando com a polícia e tudo mais, permanentemente. Elas têm uma rotina para voltar, né? E esse ciclo, obviamente, está inserido geralmente num ciclo político-eleitoral que é de uma duração um pouco maior. Um ciclo político-eleitoral dura 4 anos, dura 5 anos, a depender do país. E ainda um terceiro ciclo que dura muito mais, que é o chamado ciclo de investimentos ou de economia política. Por que isso é importante quando a gente pensa em incentivo e benefício fiscal? Porque o ciclo político eleitoral e o ciclo de investimentos não guardam sincronia uns com os outros, e isso traz problemas constitucionais. Vejamos nós, pessoal. Uma pessoa morava numa cidade no interior de Minas, em que não tinha indústria, não tinha comércio pujante, não tinha escolas muito desenvolvidas, etc, etc. E essa pessoa é uma jovem de 18 anos de idade. O que ela pensa em fazer da vida? Sair dali, basicamente. Eu quero estudar fora, eu quero vencer, eu quero crescer na vida e tudo mais. Digamos que quando ela faz 18 anos, chega na cidade uma indústria. E junto com a indústria, provavelmente um posto avançado do Senai para qualificar aquela meninada para trabalhar na indústria. Ela faz o curso do Senai, é contratada pela indústria, veste um macacão, e passa lá um ano. Ela ganha salário, ganha PLR. No final do ano, ela chega com uma cesta de Natal e um peru que a indústria dá para os funcionários e entrega para a família. Ela percebe que pode crescer, né? Sempre tem um planozinho de carreira naquela indústria. E imagina a família vendo, poxa, agora ela está ganhando um dinheirinho, tem um PLR, vai fazer férias na praia e tudo mais. E 3 anos depois tem eleição naquela cidade. Qual que é a única conduta racional possível dessa pessoa? Ela vai votar em quem trouxe essa indústria. O problema é que, dada a ideia de corrida ao fundo do poço, de competição por recursos fiscais, os chamados efeitos deletérios dessa prática vão aparecer dali a 16, 20, 22 anos. Porque o município vizinho fez uma nova política de incentivo fiscal e algumas coisas foram para lá. Depois o outro município fez uma outra política. E com 16, 20 anos, está todo o poder público sem recurso para infraestrutura, para educação, para lazer, para segurança pública. E as empresas, obviamente, já foram provavelmente para o Sudeste Asiático, né? Porque essa competição ela opera globalmente. E não se paga a concorrência tributária, né? Os dados são muito pujantes nesse sentido, isso é estudado no mundo inteiro. A concorrência tributária nunca se paga do ponto de vista daquela pessoa de 18 anos que vestiu o macacão, mas não se paga no longo prazo. E no longo prazo, a eleição já passou. Pelo contrário, para essa eleição agora, eu vou dar um novo benefício que vai dar um impacto percebido imediatamente e que vai me fazer ganhar a eleição. Veja, o político não é malvado, o político não é picareta. O político opera com o sistema que lhe foi entregue. Ele tem que ganhar a eleição de 4 em 4 anos, ele vai trazer resultados, portanto, perceptíveis no quadriênio, ainda que sejam deletérios na longa de ré. Esse é um problema estrutural, porque há um descompasso cronológico entre ciclo político eleitoral e ciclo de investimentos, né? Do ponto de vista dos incentivos fiscais. Esses são os problemas, pessoal. Bom, isso daqui são os mapinhas que saem no artigo científico que a Muriel, que é uma conselheira substituta no Tribunal de Contas do Paraná, e eu fizemos. Nós publicamos esse artigo tem uns 2 anos, em que nós pegamos uma bibliografia que fala dos parâmetros de transparência e controle nos gastos tributários, e são 9 parâmetros,
e aqui eu só apresentei 8, mas são 9, e pegamos a realidade de cada estado da Federação Brasileira e vimos como eles cumprem os parâmetros ou não. Tem até um problema aqui, porque a gente duplicou a dimensão da definição do gasto tributário, está diferente, porque, na verdade, essa daqui é a dimensão de monitoramento. Mas tudo bem, depois eu mando para vocês os mapinhas direitinho. Mas vamos aqui no terceiro mapa da coluna de baixo, dimensão da avaliação. Vejam como, ainda que de maneira muito limitada, segundo os estándares assumidos pela bibliografia, que é incorporada pela OCDE como devida avaliação de gastos tributários, em 2022, só Santa Catarina avaliava realmente. Então, veja, você tem um gasto público importantíssimo que não é avaliado. Aqui em Goiás, o Bruno sabe disso, a gente emendou a Constituição do Estado para dizer que tem que ter sistema de avaliação e monitoramento de política pública. Mas não precisava ter feito isso, porque os tribunais de contas são órgãos criados para isso. E a gente não avalia gasto tributário nesse país. Então, essas são distorções muito significativas do regime pré-emenda constitucional 132, que eu não sei se vão ser resolvidas no regime pós-emenda constitucional 132, para ser muito franco. Pois bem, então, aqui eu trago o exemplo de Goiás, né? Foi feito um estudo sobre os nossos programas principais de incentivo fiscal, que são o Fomentar e o Produzir. Acho que vocês sabem, né? Não era incentivo assim, vou reduzir seu ICMS, porque isso o Confaz não deixaria à época, mas aí o Estado de Goiás, como vários outros, dizia o seguinte: eu estou te dando um empréstimo para você pagar o ICMS, que é devido para mim, as coisas que aconteceram no começo dos anos 2000. E um trabalhinho econométrico muito interessante provou, um trabalho, aliás, feito pelo próprio Instituto do Governo do Estado, o Instituto Mauro Borges, uma espécie de Fundação João Pinheiro aqui do Estado de Goiás, que os resultados não são aqueles esperados. Não tem correlação entre os incentivos e taxa de emprego, não tem correlação entre os incentivos e o valor adicionado bruto da indústria, pelo contrário, a correlação é negativa, e os setores beneficiados não produziram efeitos multiplicadores, né? Eu planto aquela indústria e aquilo vai gerar portanto, uma atividade econômica mais pujante na economia. Então, quando há avaliação em casos como esse, percebe-se que os incentivos fiscais não produzem os resultados que geralmente lhes são atribuídos no discurso político cotidiano, por aí vai. E Bom, essa fiscalização, até por nós, né, doutrinadores, é uma questão que eu sempre critico. A gente não faz isso, né, Francisco? Essa daí foi um instituto que você está colocando, que é um instituto de Goiás, que foi verificar, mas quando não tem uma pessoa, ou um órgão, ou uma entidade que vai fazer essa verificação, isso pode ficar ali no limbo, perdido, exatamente. e aí o discurso consegue ser propagado de uma forma muito reiterada, né? Então, você usou o termo do automotivo, né? A gente tem, é muito comum a ter concessão de benefício fiscal no sistema automotivo. Por quê? O fundamento que normalmente é dado as indústrias, todas, elas dependem do automotivo. Então, eu tenho o sistema, e aí a forma como é. Autopeças, não sei o que Eu tenho essa estrutura, mas isso quer dizer que outras não o tenham, né? E olha que eu sou defensora do automotivo de todas as formas, mas quando a gente chega num ponto de ter essa inconsistência de o que é que foi gerado para você ter esse benefício, é algo que gera um impacto enorme. E Minas tem esse impacto enorme que a gente não tem noção econômica nenhuma do quanto que a gente teve de perda de arrecadação porque a gente teve redução de ISS, de ICMS, de todos os tributos, desde muitos anos, e isso deixa as empresas mal acostumadas, que é o que eu ia te passar quando você falou, o Tribunal de Contas deixa por isso mesmo, né? A gente tem essa falta de fiscalização, ou quando o Tribunal de Contas autoriza, né? Eu tenho um benefício fiscal que foi concedido sem aprovação do CONFAS, depois o CONFAS vai lá e homologa. Isso é uma orientação de conduta. Não, tudo bem. A partir do momento, pode ser que eu vou conseguir isso depois. Pode ser que eu vou ter isso depois. Então, eu é preciso igual disso. E aí, refis, né? assim, Só que por via transversa. Você espera é, porque vai acontecer, né? exato, eu tenho uma orientação, no final das contas, da conduta do É. contribuinte, porque eu espero aquilo, eu espero ter a redução, eu quero que tenha, óbvio, que ninguém quer pagar, né? Mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa desse dinheiro, e aí fica realmente nesse embate
que, enfim, né, agora você vai falar, mas é uma questão que a gente vê claramente que, na perspectiva econômica, a gente não tem estudos consistentes para avaliar incentivos fiscais. Muitas vezes porque é aquela questão: "Ah, não, isso daí cabe ao tributarista. Ah, não, isso daí cabe ao economista". Então o tributarista fala: "Não, eu não vou verificar, porque cabe isso ao economista". É, E fica nesse ciclo vicioso, né? exatamente, mas em mais, né? Assim, isso leva a um problema de ineficiência alocativa. Eu vou falar sobre isso no final, grave, porque assim, para eu ter um diferencial competitivo no mercado, eu posso seguir dois caminhos. Eu posso investir em pesquisa e desenvolvimento, posso investir em ciência e tecnologia, posso tentar garantir algum tipo de diferencial do meu produto, etc, etc. Eu posso ter redução de obrigações ambientais, redução de custo do trabalho e redução de carga fiscal. Se eu, num país como o Brasil, ganho um combo com esses três, você é uma indústria tremendamente ineficiente, né? Porque eu, tá bom, eu já estou protegido. E aí, aquela história. Eu não vou entrar em pormenores do setor automotivo, não vou citar o nome de nenhuma indústria e tudo mais, mas a gente sabe que hoje esse debate está acontecendo no Brasil, né? Então, assim, é, e que vai além, né? Isso tem relação até com setores que são chamados de monopólios naturais, né? Em Minas, por exemplo, o caso muito clamoroso da atividade de mineração. Aqui, o professor Saulo Coelho, aqui da Universidade Federal de Goiás, que trabalha também com políticas públicas, ele criou um modelo para avaliação de incentivos e benefícios fiscais à mineração, que começa a operar com parâmetros muito diferentes. Porque como que se avalia, quando isso era avaliado, como é que fazia? Você tem um município que tem um recurso mineral. Aí você pega o IDH antes e depois de explorar o recurso. Aí pega, sei lá, o PIB antes e depois. O índice de violência antes e depois. E ele dizia: não, não é essa a conta que tem que ser feita. A conta que se deve fazer é o quanto esse recurso potencialmente poderia gerar e o quanto gerou. É uma conta, porque o recurso está ali, ele é natural, tem mercado para ele, a China vai comprar o nosso ferro, não preocupa, mas assim, o que mais eu posso deixar para esse município? Não é o que tinha antes e o que tinha depois, porque eu estou destruindo, não tem como, a Constituição da República já diz isso, a atividade de mineração é ambientalmente nociva. Ponto, esse é o dado. Sendo ambientalmente nociva, ela também tem que ser feita, porque nós temos um capitalismo, que é industrial e tudo mais, então ela vai ser feita. Se assim o é, né, qual é a potencialidade de contrapartidas pela nocividade que eu tenho? E não simplesmente um antes e depois, né? Então, isso também tem relação com o regime de benefícios fiscais. Bom, isso posto, a gente sabe que vivíamos, então, no Brasil, um quadro que ninguém desejava e ninguém defendia. Primeiro, porque era de extrema complexidade. Então, do ponto de vista do incentivo fiscal, da distribuição federativa, de quem ganha, de quem perde, não era nem mesmo possível saber o que estava acontecendo, né? Centenas de legislações, regulamentos, manuais, decisões de contenciosos administrativos estaduais, era impossível. Eu brinco que na contabilidade deve ter um desafio, tipo aquele que tem na matemática de 5 teoremas que até hoje ninguém conseguiu demonstrar, que era de fato indicar qual é a porção de tributo sobre o consumo incidente sobre alguma operação, né? Isso sempre foi feito de maneira porque assim é um tributo cobrado por dentro, um manancial de regimes especiais que ninguém consegue catalogar, e não havia capacidade computacional que colocasse isso em ordem. Isso levava, como todos nós sabemos, a custos de conformidade absolutamente exorbitantes. Então, olha que loucura. Muitos benefícios opacos de um lado e de outro, o contribuinte tendo que gastar para conseguir pagar tributo num sistema que é por demais complexo, né? Que foi chamado por alguns de cipual, depois foi chamado pelo Becker de manicômio, etc, etc. Mas um sistema que é proibitivamente complexo. Um sistema em que nós sabemos a cumulatividade começou a se tornar regra, né? Eu dei aqui o exemplo de represamento de créditos, mas assim, o que há de cumulatividade residual, ou havia, né? Porque de 32 para frente isso muda, na tributação sobre o consumo brasileiro, nós sabemos é absurdo. Vamos pensar apenas em PIS e COFINS, uma loucura. Bom,
Um sistema opaco, como a gente viu, não tem monitoramento de incentivos e benefícios, um sistema que, portanto, promove as Harmful Tax Competitions, e um sistema que, além de tudo, em pleno ano de 2025, diferenciava serviço de mercadoria. Eu ouvi um exemplo até lá no Cecife, do Nelson Machado, que eu adorei. O Nelson é muito criativo, né? E ele falou: olha, daqui a 15 anos, a filha do Francisco vai estar com quantos anos? Eu falei: vai estar com 20, Nelson. Pois é, sua filha tem 5 aninhos agora, a Alana, ela vai estar com 20 anos e ela vai querer, no Dia dos Pais, comprar uma caneca estilizada para você. Ela vai chegar em casa, provavelmente na cozinha da casa, vai digitar caneca estilizada para o meu pai tributarista. Vai encontrar uns modelos ali e uma impressora 3D vai fazer a caneca, ela vai pegar a caneca e te entregar. Isso é um serviço, isso é uma mercadoria. Não faz sentido eu diferenciar uma coisa da outra, porque a realidade da economia 4.0, 5.0 não é essa. As coisas estão amalgamadas, né? Tem gente aqui que é da minha geração que sabe que a gente ficava decorando Lei Complementar 116. A gente entrava na graduação e o professor perguntava assim: o que que vocês acham que é quando alguém vai num restaurante e come? É um serviço que o restaurante está prestando ou ele está te vendendo carne e arroz? É, olha o tempo que a gente para lidar com isso. Isso, né, eu fico pensando, a luz que foi gasta na universidade enquanto o professor estava dando essa aula, assim, é recurso para poder lidar com questões absolutamente bizantinas e nonsense. Então foi necessário mexer nesse sistema e, de fato, a gente mexeu com a emenda constitucional a 132. Só que, uma vez feito isso, a pergunta é: o que que o novo sistema, especialmente sobre esse aspecto, né, das harmful tax competitions e tudo mais, consegue nos entregar em termos de aprimoramento? Eu devo dizer que eu sou muito otimista, eu acho que tem avanços formidáveis. eh, em certo momento eu fui um entusiasta da emenda constitucional 132, mas agora, enfim, a emenda foi promulgada, a lei complementar 114 está promulgada, o PL 108 está em vias de promulgação, e a gente tem um sistema para poder entender e melhorar, né? Não é mais aquela questão, a turma do Recife versus a turma do Largo de São Francisco. Não, esse debate acabou, a gente tem uma realidade tributária, vamos interpretá-la e torná-la o melhor possível, né? É, Você ainda foi como muito mais otimista do que eu, viu, Francisco? Porque desde o início, quando falava do IVA único, eu até. Aí eu sei das críticas, não, a gente precisa garantir, mas assim, tudo bem, para mim fazia sentido. Quando veio o IVA dual, eu falei: peraí, gente, não está fazendo sentido. Quando veio, foi começando a não fazer sentido, não fazer sentido, eu fiquei meio. é, Mas, enfim. é. Essa questão do IVA dual, né? Ela já desde quando saiu, a gente já sabia que ia dar problema, porque a É, gente é, viu é, que não foi identificado, é, eles não perceberam que eles estavam perdendo competência. Essa ideia da competência compartilhada é um nome lindo, como é cooperação. Cooperação é ótimo, é lindo a gente falar em cooperação. Agora, quando eu quero ter qualquer tipo de relação com um ente, eu não consigo, de qualquer forma, eu, um ente tributante, não quero, não, isso começa a gerar uma inviabilidade dessa cooperação. E o compartilhado, ele pode ser inviabilizado também, né? Então, enfim, são é, esses é, nomes políticos vendáveis que prejudicam, né? Como você está falando, esse é, discurso é. político chega numa hora que prejudica severamente aí. Enfim, é porque eu Você fui sabe bem mais que, pessimista. em favor da sua posição à época, tem uma entrevista, acho que ele 2000, 2001, bem antiga, do Delfim Neto, que também não é uma pessoa que eu vou defender por outras razões, né, o que ele significou politicamente, mas como o relógio parado, até o relógio parado 2 vezes por dia está certo, né? Essa frase dele eu acho que estava certa. Algum repórter pergunta para ele sobre tributação, ele diz: olha, quem tem reforma tributária e quem tem que fazer a reforma tributária é tributarista, não é economista. E eu vou explicar por quê. Pensar um modelo tributário sobre o consumo eficiente, não cumulativo, prático, transparente, é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é resolver isso federativamente. E quem entende isso é tributarista. Bom, o Delfim Neto tinha vários problemas políticos, éticos, gravíssimos. A gente pode fazer uma sessão aqui para criticar o Delfim Neto, eu vou ser o primeiro.
Mas ele não era burro e ele não era um cara que não conhecia o sistema, de contas públicas do Brasil. E quanto a isso ele tinha razão. Eu acho, até convido vocês a lerem um estudo que a gente colocou, de Quem Foi Quem na Reforma Tributária. Nós fizemos uma análise qualitativa de todas as audiências públicas nos grupos de trabalho da reforma tributária, da PEC 45, tanto na Câmara como no Senado. Tratamos esses dados. E ali o que me parece é que, de fato, essa reforma passou porque ela realmente percebeu que tinha um problema federativo e fez uma norma transitória que duraria mais de 40 anos, e essa norma transitória eu acho que se tornou afiadora da viabilidade política da reforma. Mas não resolve todos os problemas, obviamente. Isso eu vou trazer para nós, né? E aí, eu vou trazer um exemplo, né, sobre o que é e o que pode ser, a partir de um caso e, do ponto de vista da metodologia de estudo de caso do Bert Flisberg, eu chamaria de um caso crítico, ou seja, um caso que tem potencialidade de generalização. Como todos nós sabemos, quando eu faço em ciência social um estudo de caso, a princípio, aquilo não é generalizável. Porque aconteceu na Paraíba, não quer dizer que eu estou falando do Brasil inteiro. Eu preciso de explicar metodologicamente o que aquele caso tem que o torna especialmente generalizável. O Bert Flisberg, que é o principal metodólogo do estudo de caso, ele diz que há uma modalidade de casos generalizáveis que ele chama de crítico na modalidade mais provável, que é basicamente o seguinte: se isso acontece ali, então é muito mais provável que vá acontecer em outros lugares, porque ali não dava para acontecer. Então, se uma política para a paz der certo na faixa de Gaza, é muito mais provável que ela vai dar certo em qualquer lugar, porque ali é muito difícil que uma política dessa dê certo, qualquer delas. Se uma política para a redução das desigualdades der certo na Índia, então é muito mais provável que vá dar certo em qualquer outro lugar, porque as desigualdades na Índia têm a ver com o sistema de castas, são muito pronunciadas, etc, etc. Né? Não tem uma burocracia de CAD único e por aí vai. Então, eu acho que Goiás, do ponto de vista da política fiscal, é um caso crítico. Foi benefício demais, é um estado periférico, né, não é o Sudeste brasileiro, foi um estado que ancorou a sua política econômica em incentivos fiscais e, portanto, aquilo que der certo aqui poderia ser generalizado. Então, por isso, eu trago o estado de Goiás aqui como uma referência. Veja por que ele é crítico, né? O terceiro colocado em benefícios de ICMS em relação à arrecadação, em 2022, foi 39,7%. O que tem de benefício corresponde a 40% daquilo que arrecadou. Então, o benefício fiscal é muita coisa no estado de Goiás. Esse o lado pré-emenda 132. Qual que é o lado pós-emenda 132? O Estado vai receber 2 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Soma a esse valor a parcela a ser aproveitada por alguns contribuintes do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. A gente sabe que já está lá no artigo 404 da Lei Complementar 214. E aqui, gente, enfim, como eu fico só na academia, eu não gosto de ficar formulando tese para os meus colegas advogados, não. Esse é o trabalho deles, eles são bem pagos para isso. Mas eu já conversei com os meus amigos advogados e disse: olha, não sei se vocês leram bem o artigo 404, e vocês conseguem sustentar isso constitucionalmente. O que está dito ali é o seguinte: tem os valores que foram pré-definidos constitucionalmente para o fundo. Por outro lado, receber o fundo é direito público subjetivo do contribuinte. O 404 está dizendo o seguinte: acabou o recurso do fundo, tem que complementar com outras fontes. A Constituição, na emenda 132, não proibiu isso. Ela reservou um piso de valores para o fundo. Mas se é para compensar alguém que foi afetado por uma política pública, vale o velho Eli Meirelles, as coisas de fato do príncipe, aqueles conceitos antigos de direito administrativo, esse contribuinte tem direito a receber o fundo. Então, se acabou, a Assembleia Legislativa vai ter que dar um jeito de complementar e a própria União tem que aportar valores adicionais. Então, assim, não é pouco dinheiro que vai entrar para esses contribuintes a partir do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Os critérios para receber estão lá no 404. São complicados, são burocraticamente difíceis, vai precisar de muito advogado e de muito contabilista para a empresa conseguir, de fato, finalmente dizer: tenho direito ao fundo. Vocês viram, tem vários requisitos lá, mas cumprir os requisitos, eu tenho agora um direito público subjetivo a receber esses valores. Pelo menos é o meu entendimento.
E aproveitem, eu não costumo ter muitos entendimentos para contribuinte, então, porque isso deve ser muito sólido para até eu estar concordando, mas enfim. Eh, então eu acho que é um caso interessante. Por um lado, Goiás, né, se ancora muito em benefício fiscal, por outro, tem uma janela aberta. E acho que é sobre essa janela aberta que a gente tem que começar a conversar, que eu chamo de um quadro tanto de crise quanto de oportunidade, ou crise é sempre uma geradora de oportunidade. Então, eu parto da premissa, né, que a Maísa já comentou, de tudo que a gente fez, de que tributar menos não é necessariamente produzir desenvolvimento. Então, eu não preciso ficar preocupado porque eu estou perdendo, estou deixando de dar benefício fiscal, estou tributando menos. E eu começo a ter uma janela de oportunidade para várias questões. A primeira delas, é trazer a tributação para formas mais participativas de gestão pública. Eu fiz essa dissertação de mestrado em 2008, que se chamava A Tributação Participativa, e eu me lembro de uma grande tributarista dizer: nossa, essa ideia é magnífica, mas ela tem que esperar mais uns 10 anos, o país não está pronto para ela. Aí, quando chegou 2023, eu fui lá na Câmara dos Deputados e propus que o comitê gestor, que à época era chamado de conselho, né, porque era PEC 45 ainda, fosse gerido como um conselho de saúde, como um conselho de políticas para os idosos, etc. Portanto, democrático participativamente, com a participação da sociedade civil, das ONGs, não sei mais o quê. E aí o conterrâneo mineiro, né, que era o relator do grupo de trabalho, eh, o deputado Reginaldo falou: nossa, essa ideia é muito boa, mas quem sabe daqui a uns 20 anos. Eu falei: não, peraí, vocês estão me enganando. Porque 10 anos atrás me falaram daqui a 10 anos. Passaram os 10, agora vocês estão me falando daqui a 20 anos. Eu vou morrer e não vai ter democracia participativa no direito tributário brasileiro. Não, eu quero isso é agora. Não, enfim, perdi, obviamente. Mas eu acho que, por exemplo, a gestão do Fundo de Desenvolvimento Regional poderia ser uma gestão que se oxigenasse para os chamados novos arranjos participativos, em relação aos quais o Brasil é tão referenciado e também reverenciado, né. Conselho, orçamento participativo, conferência. A gente faz conferência de meio ambiente, a gente faz conferência dos idosos, a gente faz conferência de políticas para as mulheres, a gente faz conferência de segurança. Cadê a primeira conferência brasileira de política tributária? Em que vai a CNI, vai a CNA, mas também vai o MST, vai o MTST, em que vão os partidos políticos, mas também vão as associações de bairro, em que vão os estudantes, mas também vão os economistas, em que essas pessoas debatem, produzem diretrizes e vinculem o poder executivo para enviar os seus projetos de lei com base nessas diretrizes, em que o Fundo de Desenvolvimento Regional passa a ser gerido como um conselho, com participação da sociedade civil. Eu acho que essa é uma oportunidade. Em vez dos estados falarem, poxa, eu estou sem recurso nenhum, cria um conselho no seu estado para discutir os recursos do FDR, chama a população para participar. Olha o oxigênio democrático que isso poderia permitir, né? Eu acho também que é uma janela de oportunidade, principalmente agora com o parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, para a gente pensar em transparência ativa quanto a beneficiários de gastos tributários, né? Então, finalmente, algo que né, o CTN já tinha sido modificado, a União já tem apresentado alguns dados, a gente saber quem recebe o quê, faz o quê em relação a isso, recebe há quanto tempo, qual foi o valor disso. Eu acho que finalmente a gente agora tem condição para fazer isso em termos de incentivos regionais, né? E mais uma vez, principalmente nos estados que têm muito agronegócio, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente sabe que a emenda 132 constitucionalizou aqueles fundos do agronegócio, né? Para quem não conhece, que não é desses estados, o que que acontece aqui nessas unidades federativas? Vinha uma lei estadual que dizia o seguinte: olha, tudo bem, você tem imunidade para exportar, não vou negar isso. Mas é o seguinte, para eu ter certeza de que você vai exportar, você tem que preencher aqui umas 12.000 páginas de documento, você tem que passar lá no entreposto tal, você tem que... O cara fala, pô, eu prefiro pagar o ICMS. O custo de conformidade era proibitivo. Aí o Estado falava, não, agora que eu criei uma dificuldade para você, contribuinte, eu vou te vender uma facilidade. Você pode pagar aqui uma contribuição que não é tributo, dizia eles, né? Enfim, aí um outro caso que eu estou do lado do contribuinte, porque assim, o conceito jurídico de tributo ele é Não. relativamente simples, né? Ai, Francisco, sério, para mim, esse para mim Aí falar que não é contribuição dá um desespero, dá dor de barriga.
é uma piada, né? Mas, enfim, obrigação pecuniária ex lege que não se constitui em sanção de ato ilícito e que diga respeito a alguém entregar recursos ou que se possa expressar em moeda para o Estado ou alguém colocado nessa condição pela lei. Esse é o conceito de tributo. Se isso não é tributo, então realmente, né? Enfim, preciso estudar um pouco mais de linguística, porque eu não estou entendendo mais como é que gnoseologicamente a gente compõe o conceito. Mas tudo bem. Aí falava: "Não, mas isso não é um tributo, e é só, portanto, um cafezinho aqui que você vai dar para o Estado para poder ter um fast track e poder exportar com mais tranquilidade". Aí o Estado fazia mais, falava: "Olha, mas contribuinte, fique tranquilo, é você mesmo que vai gerir esse recurso. Eu vou criar um conselho aqui, eu chamo os representantes desse setor, que no caso é o agronegócio, e você decide para onde que esse recurso vai". Para mim, então, era um triplo problema. É um tributo inconstitucional, eh é uma oficialização do óbice e a fruição de uma imunidade que é constitucional. Inclusive, eu discordo dessa imunidade. Mas, se você discorda de imunidade, você tem dois caminhos: golpe de Estado ou revolução, porque a imunidade é cláusula pétrea. Não estou interessado em fazer nenhum dos dois por enquanto. Eu fico discordando aqui só com a minha cabeça. Mas três, também é uma apropriação de serviços públicos pelo setor privado, porque é o contribuinte quem vai decidir com o que gasta. Tanto que, no fim das contas, a AproSoja, etc., foram tão veementes, entraram lá com a DI e tudo mais, mas depois tiraram o pé. Porque eles estavam terceirizando uma externalidade negativa, que é a construção de infraestrutura, etc., etc., para o Estado, mas são eles mesmos que gerem lá. Colocaram o Estado para trabalhar para eles, numa lógica de democracia censitária. O que eu acho? Já que a Constituição falou que esse negócio vai durar até 2043, já que isso foi constitucionalizado, eu acho que é papel dos estados, por exemplo, Goiás alterar sua lei 21.670 e os outros estados, transformarem esses fundos em espaços de democracia participativa. Chamar a turma da agricultura familiar para discutir a gestão desses fundos, chamar a turma das ONGs ambientais para discutir a gestão desses fundos, chamar os think tanks que fazem estudos sobre sustentabilidade no agronegócio, etc., para discutir esses fundos, ampliar, né? Já que desde a emenda constitucional 109 a gente não fica criando fundo, mas esse pode ser criado, vamos democratizar o processo de gestão desse recurso que é público, já que ele não vai passar pelas assembleias legislativas. Então, acho que tem uma oportunidade aqui também. Enfim, permitam-me, eu não deveria, fazer algumas propostas normativas. Tomara que elas estejam todas erradas e aí vocês ignoram essa parte da minha fala, né? Eu acho que agora, quando a gente fala em benefício e incentivo, eles vão continuar existindo, é bom que eles existam, é papel do Estado, fomento é um dos deveres, da função administrativa do Estado, seja na União, seja no município, seja no Estado, mas agora vai se submeter ao devido processo legislativo. Eu quero trazer uma fábrica para cá, eu vou pôr no orçamento. Eu vou dizer: "Olha, eu estou afetando recursos para construir estrada, para fazer uma escola, para capacitar e tudo mais". Eu acho que isso torna os recursos mais eficientes e aproxima os estados da sua verdadeira vocação. Eu vou trazer aquilo que de fato já era competitivo, mas vou fomentar. Como eu disse, a gente tem uma janela histórica para tributação participativa, e acho que tem que insistir nisso. E acho que as políticas tributárias têm que começar a assumir aquilo que lá atrás eu chamei de nuances e ambivalências da Constituição. Entendeu? Nosso sistema é ambivalente, vamos optar pelo federalismo cooperativo, vamos optar pelas formas solidárias e não partir da premissa de que isso já está dado. Isso tem que ser construído. E, finalmente, aqui no campo da ciência política, a gente sabe, políticas públicas sempre produzem efeitos que são combinados e transversais. Eu participei de uma comissão para a reforma eleitoral no Brasil, lá atrás, em 2007, 2008, e o que ficava muito claro é o seguinte: a gente vai fazer voto em lista aberta ou voto em lista fechada? A resposta sempre é: depende. É voto em lista aberta com tal sistema partidário, com tal sistema de propaganda eleitoral, com tal sistema de não sei o quê, ou não? Porque tem efeitos combinados. Quando a gente era criança, não sei se vocês já jogaram, tinha um joguinho muito legal que eu adorava, chamava vareta. Você jogava as varetas, aí você mexe em uma, a outra mexe, a outra mexe, a outra mexe. Política pública é isso. Os efeitos sempre são combinados. A política tributária é política pública. Então, agora, se eu quero trazer uma fábrica para Minas Gerais, se eu quero, sei lá, incentivar a mineração de alguma maneira, se eu quero que o setor automotivo seja incentivado, isso tem que estar correlacionado e transversalmente acoplado, de forma combinada, com a minha política de educação, com a minha política de segurança, com a minha política de saúde.
né? Portanto, emprego, meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos aqueles valores que, por exemplo, estão nos 175 seguintes da Constituição, no 225, eles têm que estar articulados à política tributária de modo transversal. Criar um incentivo agora não pode mais ser criar um incentivo. Não, eu quero melhorar as relações socioambientais no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ah, beleza, o que que eu vou fazer? Ah, vou levar mais escola, vou pavimentar. Lá já está tudo pavimentado, né? Mas o que não está pavimentado eu vou pavimentar, vou levar saneamento básico e também vou dar um incentivo para os microempreendedores lá que querem fazer tal coisa. Veja, o incentivo ele tem que entrar num sistema transversal de políticas públicas para o alcance de valores constitucionalmente apreciados e democraticamente sufragados pela população. Isso pode, se levado a sério, virar uma mudança paradigmática no país. Não existe um incentivo enquanto tal. Política fiscal é política pública, então ela tem que estar enredada em várias outras. Gente, era isso, Então, aqui estão os meus Francisco, contatos, né? ah, obrigada. Não, termina, querida. Pode voltar lá, só porque eu ia te falar. Não, é isso, Essa assim, só para agradecer demais para vocês, é sempre bom estar aqui, quero ouvir vocês agora. Obrigado, gente. Obrigada, não, obrigada, Francisco. Entrem nesse site, viu, gente? No Observa BR, é excelente. Ele tem muitos dados, é incrível, é muito diferenciado. Então, queria comentar uma questão, porque eu acho que agora, quando você fala em incentivo fiscal, eu acho que a gente não vai ter mais um incentivo numa perspectiva fiscal, porque eu não vou ter a alíquota, eu não tenho mais esse poder de gerência em relação à minha alíquota, né? Eu tenho que dar a mesma alíquota para aquele produto da mesma forma para todo mundo. Eu não vou poder mais fazer da forma como a gente fazia, como era feito de, vai ser dessa forma para esse setor, eu vou dar uma alíquota aqui diferenciada, né? Vamos ver como que vai ser na prática, que é o que a gente está falando. Ah, peraí, você está sem áudio. Eu diria que é o seguinte, ele é fiscal, mas ele saiu do tributário e foi para o financeiro, claramente. Então, porque aí eu acho que a gente vai ter os incentivos diretos, né? Eu vou É, receber dinheiro do Estado, aí eu vou tratar de incentivo realmente na perspectiva, exatamente. É, assim, pensando em uma subvenção, o dinheiro o Estado vai aportar dinheiro naquela, isso. no Com todos os particular, controles, né? né, que são muito mais rigorosos. Exato. Até porque é dificílimo, né? A gente ter esse tipo É. de Agora, aprovação, mas que veja, agora eu para o imagino que contribuinte a vai. gente tem o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, para o Estado a gente tem o Fundo de Desenvolvimento Regional. Usar isso bem pode fazer muita diferença. A questão é como isso vai ser Uhum. usado, né? E mais, não chegar daqui a 2 anos e a União falar assim: nossa, é uma crise fiscal terrível, não tem dinheiro para o FDR. Porque É. aí, se acontecer, é uma deslealdade federativa que a gente já viu com a Lei Candir, não vai ser a Várias. primeira vez. Mas esse, se isso acontecer, todos os defensores da reforma tributária, como eu, vão ter que dizer, realmente, os céticos tinham razão, esse país não é sério. Eu espero que isso não É, aconteça. Né? Que daqui a pouco, não sei lá, troca governo, tal, alguém fala assim, não, isso aí é um meteoro de gastos do fundo, né? Eu não tenho dinheiro para pagar e vou fazer uma emenda constitucional aqui para rever isso. Se isso acontecer, aí, assim, é um golpe muito sério ao nosso federalismo, maior, eu diria, até do que na Lei Candir, né? Porque é muito mais eu, vultoso, né? eu fico um pouco descrente, assim, eu tenho essa sensação, é triste, né, a gente ter essa sensação de desconfiança, mas é, eu não sei muito como que vai ser, por isso que eu falei que a gente estava fazendo esse exercício de futurologia, né, é, de tentar entender, mas realmente o fundo de compensação, mas, Francisco, eu não sei se você tem essa mesma inconformidade que eu tenho quando se fala no termo fundo. O fundo dá aquela sensação de que ali foi para o fundo, foi para o fundo. E aí É, o que se faz com o fundo? Então, essa preocupação do o que está sendo feito, eu acho que é uma das principais questões da sua é, fala, é, é essa questão da participação para onde esse dinheiro vai? O que a gente vai é. fazer com isso? Como? E parar com esse inconformismo do que a gente tem, eu não quero pagar IPVA porque a minha rua está quebrada.
E normalmente as pessoas têm esse tipo de argumento, em que você fala, É, não, não tem nada a ver, IPVA é para financiamento geral, não tem nada, tipo, não está vinculado ao pavimentação. Mas a pessoa entende que eu estou pagando um tributo relacionado ao carro, então eu vou ter, o dinheiro vai ser relacionado a como eu ando com o carro, né? Aonde eu ando. é, E, e essa correlação que é feita aí ordinariamente, a gente sabe, tecnicamente, que não pode ser feita. não E, é essa, assim. e, o que, e o que eu adorei da reforma, eu sou crítica em vários pontos, mas é essa relevância do direito financeiro e tributário, essa Sim, sim, é. reaproximação. Esse Porque, acoplamento, isso é importante. É. é, porque antes a gente tentou isso com as contribuições, fazer essa relação direta, né, do que foi pago vai para É, essa que é a finalidade. ideia de um aspecto finalístico do mandamento da norma tributária, né? Isso foi uma Só, revolução até as só traições que com os não foi DRUs e feito na afins, né? prática. Exato. Exato. É, É essa traição. Então, essa é. preocupação dessa traição que eu fico extremamente preocupada, porque muitas questões. Então, e aí eu não sei se tem percebido isso também, muitas questões têm sido faladas, e foi uma questão que a gente debateu muito, porque eu dei uma disciplina de reforma agora lá no IDP. E Aham. uma das questões que a gente viu é o que está sendo falado em apresentações do governo não necessariamente estão na lei. Não. É, É então, engraçado. É. o estudo do split payment, por exemplo, que foi uma das questões que a gente estava discutindo, se você olha como que está sendo tratado nas apresentações do governo e nas apresentações da Receita É, Federal, é, é totalmente diferente do que está previsto na é, lei. Aí você fala, é. gente, Mas aí é quando você. igualzinho ao que estava previsto nos estudos de um think tank. O que eles têm que entender é que os Isso, estudos do think tank foram para o parlamento mudou ultrapassou. e a legislação é outra. Mas eles ainda estão lá nos estudos do think tank. Isso me assusta E um pouco mesmo. me assusta muito, porque o que eu tenho percebido e aí, quando você vai debater com pessoas que estão fazendo a reforma, que estão na Receita Federal, por exemplo, eles falam assim, mas é assim que vai ser feito. Aí você fala, mas meu É, amigo, deixa eu te falar uma coisa, você tem que abrir sua cabeça, porque você está montando uma coisa nova. Então, é, a gente está com oportunidades, né? Novas oportunidades da gente é. construir algo novo. A Liliane, por exemplo, que é a minha orientanda, ela está tratando da questão do é, processo administrativo e como que vai ser Ah, é isso na ótimo. É, perspectiva da reforma. Então, a gente está com uma série de oportunidades, né? É, mas me preocupa, assim, profundamente a falta de cooperação, Francisco. sim, A sim. É, falta de companheirismo mesmo entre os é. ex-federados que a gente já está vendo do início. A gente já não sabe É, nem. É isso, né? A gente começou a conversa falando sobre isso hoje, né? A gente não sabe nem qual é o foro para a escolha da representação dos municípios. isso. O PLP E no final 108 das. ainda nem é lei, e a gente já está nesse problema. E agora, esse daí que você falou é certo. Agora a gente tem que ter o incentivo. E nós não teremos incentivos nessa perspectiva tributária. Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas os estados e os municípios, eles não perceberam que a União manteve isso para imposto de renda, por exemplo. Ela tem Claro, essa exato. Para si ela ampla mantém. É. possibilidade. Que é Ah, o não, market mas aí preserving federalism, né? União faz política monetária, política creditícia, política fiscal, Estado não. Só que as políticas públicas para as cidadãs e cidadãos, em grande medida, tirando seguridade social fundamentalmente, estão nos estados e nos municípios. O que significa isso? Neoliberalismo. Porque eu deixo sim, entes que têm a finalidade de entregar o serviço para a cidadã e para o cidadão de pires na mão, e aí a União pode cuidar da macropolítica econômica. Isso é uma austeridade imposta pelo desenho federativo. O Weingast, o McKinnon, descrevem isso para defender. E isso é que é o legal, não são os críticos que criaram esse conceito, são os defensores. O problema é que eu não concordo com esse modelo de Estado, não acho que seja democrático e que dê exato. conta da redução de desigualdades que é necessária num país como o nosso. Né? E eu sinto que quando a gente vai falar em mudanças, não, gente, vamos falar desse. As pessoas falam assim, não, mas é assim, é desse jeito. Ah, não, politicamente isso não vai passar. Ah, não. É, Gente, a gente tem que tentar. Não é, adianta é, pensar já, ah, não, isso politicamente não vai passar. E se passar? E se tiver é, uma efetiva. Porque a gente está nessa fase de mudança, né? Vamos pensar numa é. estrutura.
efetiva, né? Ah, Francisco, pena que acabou nosso tempo, mas olha, querido, eu adorei, eu achei super bacana. Eu mandei alguns Muito textos no obrigado, adorei também. grupo. Nossa, Legal. foi excelente, foi muito bacana. Você trouxe muitos pontos relevantes dessa abertura de cabeça, né? Porque muitas pessoas estão falando assim: ah, não, a reforma implodiu o sistema, está tudo novo. Não, gente, não é tudo novo. Tem Calma lá. coisas que a gente ainda tem a mesma coisa, É, não é algo que implodiu, né? é. Então, foi ótimo trazer dentro dessa perspectiva teórica para que a gente consiga avançar dentro dessa discussão do federalismo e dos impactos aí dos incentivos. Para mim foi excepcional, muito obrigado. Você fala muito bem, né? É Eu que gostoso. agradeço demais, É, imagina. é, foi ótimo e agradeço aí o pessoal que ficou de câmera aberta, que participou, Lucas, Bruno, Lucas, Liliane, Bruno, Liliane, Aline. Aline, Marteli. Obrigada Francisco, mesmo. rapidão. Depois você pode passar para a Maísa para disponibilizar o seu e-mail para mim, por favor? Claro, claro, já te digo agora. Francisco Tavares, meu nome, @ufg.br, onde eu trabalho. Francisco Tavares, @ufg.br. Eu fico Beleza, vamos lá. mais do que às ordens para receber críticas, contribuições, trabalharmos juntos, fazermos atividades de pesquisa em cooperação. Para mim é realmente uma alegria muito grande estar aqui, né? Estamos E aqui hoje, eu e vamos o Bruno, marcar, da equipe então. do GES, né? Vamos sim, né? Vamos E vamos marcar tocar esse agora os evento, nossos Maísa, próximos né? passos. É, Fechado. Francisco Tavares, @ufg.br. ponto .br, isso. Foi muito bom. Parabéns, Francisco. Obrigada. Parabéns, Obrigado, assim, né? Você gente. já Obrigado sabe que foi mesmo. Foi ótimo. maravilhoso, mas foi muito Imagina. bom. E a Valeu, gente gente. vou sempre contar com você. Vai lá para sua banca. Beijo. Nós somos vizinhos, vamos ficar em contato. Até logo, Isso gente. aí. Beijo, Tchau. beijo. Até logo.